Quem é? Depois de um dia super cansativo de trabalho, a detetive Joanne Jeff, de Nova York, foi para casa e à noite ela teve um sonho muito estranho. Joanne era detetive, lidava diariamente com crimes de todos os tipos e não seria incomum se ela sonhasse com coisas bizarras. Mas aquele não era qualquer sonho. Ele era diferente. No sonho, a garota pedia ajuda, literalmente, e o mais bizarro era que esse pedido saía diretamente de um túmulo. E esse não era o detalhe mais bizarro do sonho. O que realmente intrigou Joanne era que no corpo da garota morta tinha uma escova de cabelo introduzida na vagina dela. Quando a detetive acordou, ela ficou muito incomodada com tudo aquilo. Parecia algo muito real para ser ignorado. De alguma forma, ela sabia que aquilo tinha acontecido na vida real, só não lembrava onde. Joanne perguntou à mãe e à irmã se elas lembravam de algum crime envolvendo uma garota que tinha sido assassinada dessa forma, só que nenhuma das duas conseguiam se lembrar. Inquieta com tudo aquilo, ela ligou para uma amiga promotora que trabalhava no gabinete do procurador do distrito de Queens e pediu ajuda. Depois de um tempo, essa promotora retornou às ligações de Joanne e disse que não tinha encontrado nada nos registros, mas que ela tinha lembrado de um juiz muito antigo que já tinha trabalhado no departamento e que iria entrar em contato com ele para ver se ele tinha alguma informação que pudesse ajudar. E bingo! Esse juiz lembrava de um caso que aconteceu nos anos 70 que envolvia uma escova de cabelo e que nunca foi resolvido. Era uma sexta-feira à noite, no dia 16 de agosto de 1974, quando Leslie Zerrich, de 17 anos, foi até a casa de sua amiga Laura Gold. As duas passaram um tempo conversando, até que por volta das 11h30, Leslie decidiu ir para casa. A casa dela não era tão longe assim, era cerca de 26 quadras, então ela decidiu ir andando. No caminho, ela passou em um bar onde o namorado dela trabalhava, mas o rapaz não estava lá, então ela foi embora. Leslie ainda chegou até o John Bowne High School, colégio que ela tinha se formado 2 meses antes, e infelizmente também acabou sendo onde o corpo dela foi encontrado. No dia seguinte, sem notícias da filha, por volta das 5h17 da manhã, o pai dela relatou o desaparecimento às autoridades. E às 8h20 da manhã, o corpo de Leslie foi encontrado pelo zelador do colégio. Quando os policiais chegaram ao local, eles se depararam com uma cena muito estranha. O corpo da jovem estava virado para cima, ela estava completamente nua, mas tinha um detalhe: as roupas dela estavam perfeitamente dobradas e ao lado dos seus pés. Tudo muito arrumado, ali para ser uma cena de crime. O pescoço dela estava marcado com hematomas, sinais de estrangulamento e tinha uma escova de cabelo introduzida na região genital dela. Leslie ainda estava usando os brincos, um colar e anéis de ouro, descartando a hipótese de roubo. O zelador conversou com os policiais e disse que o portão da cerca que ficava ao redor do colégio estava fechado pelo lado de fora. Isso significava que a pessoa que cometeu aquele crime morava no bairro ou já tinha estudado naquele colégio, porque só assim saberia dos buracos que existiam na cerca que foram feitos por vândalos há muito tempo atrás. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento, mas não foram coletadas amostras de DNA porque não era uma prática comum nos anos 70. A polícia investigou o caso, mas os detetives da época não conseguiram encontrar nenhuma testemunha que pudesse fornecer alguma informação importante. Só conseguiram chegar em alguns suspeitos. Um deles era um homem de 23 anos que não teve a identidade revelada. A polícia chegou até ele depois de descobrir que o cara foi liberado da prisão 2 semanas antes do assassinato de Leslie, depois de pagar fiança por agressão sexual. O homem foi interrogado pela polícia e admitiu o crime, mas ele ficou preso só 1 ano e 5 meses, porque a polícia não conseguiu encontrar provas suficientes para levar o processo adiante. A primeira investigação teve muitos furos. Por exemplo, a polícia não chegou a conversar com a primeira vítima de agressão sexual do suspeito para tentar interligar os crimes. Se eles tivessem conversado com ela, muita coisa seria diferente. Mas não foi isso que aconteceu, então ficou por isso mesmo. Até Joanne sonhar com a vítima e decidir reabrir o caso em 2014,
quase 30 anos depois. Agora, com todas essas informações e com a ajuda do detetive Mark Valência, que foi designado para ajudar na reabertura do caso, uma nova investigação foi realizada. Diferente dos primeiros investigadores, Mark foi até a casa da primeira vítima e conversou com ela sobre a noite da agressão. A mulher disse que os dois se conheceram em um bar em Manhattan, dançaram, conversaram e quando saíram foram até uma lanchonete. Depois disso, o cara perguntou se ela queria ir com ele comprar e fumar maconha e ela disse que sim. Mas no meio do caminho, o homem entrou em um beco escuro, puxou ela e a atacou. A vítima disse que ele jogou ela no chão e tentou violentá-la, mas que ele não estava conseguindo ficar ereto e que só conseguia uma ereção depois de introduzir um pente nas partes íntimas dela. Notaram a semelhança? Depois disso, o cara estuprou ela enquanto a estrangulava, mas felizmente ela conseguiu fugir depois de atingir ele com a joelhada. Ela foi para o hospital, denunciou o homem, mas ela não contou detalhes sobre o pente porque tinha ficado com vergonha. Então, de acordo com Mark e Joanne, os crimes seguiam o mesmo padrão, só havia uma diferença entre as duas vítimas. Leslie tinha apenas 1,50 de altura, então foi mais difícil para ela se defender do assassino. Mark chegou a criar uma linha do tempo do crime e ele acredita que depois de tirar a vida de Leslie, o assassino colocou o corpo dela dentro do porta-malas do carro e foi até a casa dos pais. Depois disso, ele teria pego o carro do pai, foi até um bar, arrumou uma briga para formar um álibi, só então retornou para casa, pegou o corpo de Leslie, levou até o colégio, montou toda a cena do crime, só para fazer a polícia acreditar que ela tinha sido morta ali. Os novos detetives também encontraram um testemunho da ex-namorada do suspeito. Na época da primeira investigação, a mulher relatou que na noite do crime ele tinha chegado na casa dela fedendo a fezes e Mark explicou que era comum vítimas de estrangulamento defecarem. Ele ainda conseguiu conversar com as ex-namoradas do suspeito e todas elas disseram que ele era violento e tinha comportamentos estranhos. Porém, esses novos detalhes ainda não eram suficientes para incriminar o suspeito e não me perguntem o porquê, que eu não encontrei, nem informação que explicasse tudo isso. Foi então que o chefe de Mark, o tenente Phil Panzarella, sugeriu que eles levassem o suspeito para um novo interrogatório e quem sabe ele não admitisse o crime. E sim, a polícia conseguiu encontrar o suspeito, ele não morava mais nessa cidade, morava em outra, tinha se casado, tinha filho e na verdade já tinha até se divorciado. A polícia conseguiu o DNA do cara, mas aí tinha outro problema, Já que a primeira investigação nem sequer colheu alguma amostra de DNA encontrada no corpo de Leslie. A última tentativa da polícia foi solicitar a exumação do corpo da vítima para tentar encontrar alguma amostra de DNA para comparar com a do suspeito. A exumação foi feita, as unhas dela foram raspadas, mas já tinham se passado 30 anos e não tinha mais nada que pudesse ser comparado com o DNA do suspeito. E apesar de Joanne e Mark terem certeza que ele é o responsável pelo crime, isso infelizmente não pôde ser provado mais uma vez e nem sequer a identidade do suspeito pôde ser divulgada. Os dois investigadores tentaram com muita determinação resolver o caso, mesmo com as várias falhas causadas pela primeira investigação mal feita de 1974. Fizeram o melhor que puderam, mas infelizmente não foi possível resolver o caso e o assassino de Leslie Zarrett ainda continua em liberdade. Joanne ainda continua trabalhando como detetive e Mark se aposentou em 2017. E esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa quarta criminal. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, que vocês sabem que é muito importante para o crescimento do canal. Se inscreva se você ainda não foi inscrito, venha fazer parte do meu clã. E, gente, hoje eu tenho uma tarefa muito importante para vocês. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo formato, do vídeo, onde eu já começo contando o caso para vocês e deixo para conversar e dar todos os recados no final do vídeo. Deixem aí o feedback, a opinião de vocês, que eu vou gostar muito de ler. E não esquece de me seguir no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá. E assim a gente fica mais perto um do outro, E também levo mini casos que vocês amam. E é isso, gente. Acho que todos os avisos já foram dados.
Se cuidem, não falem com estranhos, bebam água, eu quero ver todo mundo hidratado nesse canal, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Até quarta-feira. Tchau!